Fala galera, tudo bem com vocês? Belezinha? Bom, espero que sim. Vamos então hoje à nossa segunda aula de soluções. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as concentrações das soluções. E você, como já sabe muito bem, sou Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. E você, é claro, é muito bem-vindo para mais essa aula de Química. Muito bem. O que nós vamos aprender hoje, pessoal? Bom, eu vou te mostrar as concentrações que eu tenho para as soluções. Eu tenho três aqui que são mais importantes, que é a concentração comum, a concentração molar e um outro tipo de concentração que se chama título. E a gente vai ver as relações que existem entre essas concentrações, ok? Bom, começando então, entendendo o que é concentração de uma solução. Toda vez que eu falo em concentração, eu estou querendo expor aqui a quantidade de soluto presente em certo volume de solução. No nosso caso aqui a gente vai usar 1 litro, ok? Então a concentração me mostra a quantidade de soluto presente em 1 litro de solução, ok? Bom, vamos então à nossa primeira concentração, que é a concentração comum. A concentração comum ela vai expressar a quantidade de soluto em gramas presente em 1 litro de solução, ok? Bom, para que a gente consiga determinar essa concentração, há uma formulinha para a gente fazer esse cálculo. Formulinha bem simples é essa aqui, ó. Czão é igual a M1 sobre V. Bom, turminha, presta atenção no tio aqui. Toda vez que aparecer esse número 1 aqui, ele vai se referir ao soluto. Então, número 1, soluto. 2, solvente. De novo, 1, soluto. 2, solvente. Então, M1. O que seria esse M1 aqui? Seria a massa, como é 1, do soluto. Ok? Bom, quando não tem nada é da solução. Então, Czão sem nada, concentração comum da solução. V sem nada é o volume da solução, tá? Bom, para a gente entender melhor aqui, está aqui um quadrinho. Czão, concentração comum. M1, massa do soluto. Vzão, volume da solução. Belezinha? Agora, atenção a esse detalhe aqui, ó. A massa do soluto tem que sempre estar em gramas. O volume da solução deve vir em litros. Então, isso vai me dar uma unidade, gramas por litro. Ok? Então, essa aqui é a nossa unidade padrão para a concentração comum. Gramas por litro. Belezinha? Tranquilo? Então, nossa primeira concentração comum. Eu vou expressar, então, em gramas por litro. Vamos agora à segunda concentração, que é a concentração molar. Aqui eu já vou expressar a quantidade de soluto em mols. Lembra que a gente viu mols lá no primeiro ano? Bom, mols presente em 1 litro de solução. Então, aqui na concentração molar, eu vou mostrar quanto de soluto eu tenho, só que em mols para cada litro de solução. Ok? Bom, também temos uma formulazinha para fazer esse cálculo. Então, aqui, ó, o símbolo aqui da concentração molar é essa letrazinha grega aqui, que é o Mi, que é igual a N1, de novo apareceu 1, é referente ao soluto. O N aqui, ó, refere-se ao número de mols, a quantidade de mols, dividido pelo volume da solução. Então, aqui o nosso quadrinho de novo, concentração molar, N1, número de mols do soluto, e V, volume da solução. Belezinha? Bom, turminha, novamente aqui, ó, o N aqui é a quantidade de mols, né? O V é o volume, tem que estar em litros. Dá para prever que a nossa unidade, mols por litro, ok? Então, concentração comum, gramas por litro. Concentração molar, mols por litro. Agora, presta atenção no detalhe aqui. A concentração molar, ela pode receber outros nomes também. Concentração molar também é chamada de molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Belezinha? Então, se eu falar concentração molar, molaridade ou concentração em quantidade de matéria, é a mesma coisa. Belezinha? Beleza, então. Vamos prosseguindo. Bom, turma, agora é o seguinte, ó. Muita atenção aqui. Eu acabei de falar para você de uma concentração molar. Te mostrei uma fórmula que, sinceramente, ajuda a gente muito pouco na hora de resolver um exercício. Então, há uma fórmula mais eficiente de se calcular a concentração molar
através de uma modificação feita naquela primeira fórmula que eu te mostrei. Então tá aqui, ó. Essa foi a primeira fórmula que eu te mostrei. Fazendo uma modificação matemática nela, eu vou ter essa outra fórmula aqui, que é o que de fato me ajuda, que é mais eficiente na hora de resolver um exercício. Ok? Então eu peço para você memorizar esta formulinha aqui. Bom, eu não vou entrar em detalhes qual foi a modificação matemática que a gente faz para chegar aqui. Se você quiser saber essa modificação depois, é só entrar em contato comigo e eu mostro para você, mas aqui não é o nosso propósito, ok? Bom, então temos aqui uma outra fórmula que é mais eficiente para a concentração molar. Então aqui novamente, ó, o Mi é a concentração molar, o M1 é a massa do soluto, o Vzão é o volume da solução. Agora o que tem de diferente aqui? O Mzão1. Esse Mzão1 aqui é a massa molar do soluto. É aquela massa que é referente a 1 mol da substância. Nós aprendemos a calcular isso lá no finalzinho do primeiro ano, quando a gente falou lá dos cálculos estequiométricos, né? Falamos lá de massa molar. Ok? Bom, então essa massa molar aqui é a massa de 1 mol, é a massa em gramas, né? De 1 mol da determinada substância. Bom, geralmente essa massa molar aqui ela é fornecida na questão. Se ela não for fornecida, o enunciado te dá as condições de calcular, tá? Então pode ficar tranquilo. Muito bem. Vamos a um exercício de aplicação para a gente ver como é que esse tipo de situação pode aparecer para a gente. Então presta atenção no tio aqui, ó. Para adoçar uma xícara contendo 50 ml de café, um indivíduo utilizou 3,42 gramas de açúcar, sacarose, cuja massa molar é de 342 gramas por mol. Determine a molaridade do açúcar nesse café. Então calma lá. Se eu estou falando aí em molaridade, significa que eu quero a concentração molar, eu quero a concentração em mols por litro. Então vamos lá, vamos organizando os dados aqui. Bom, você percebe que ele está dizendo aí que eu quero adoçar uma xícara de café tendo 50 ml. Então eu tenho aqui uma xícara com volume de 50 ml de café. Bom, lembra que nós conversamos agora há pouco que para a concentração comum e para a concentração molar, o volume tem que estar em litros. Então eu já vou fazer essa conversão aqui, ó. 50 ml é equivalente a 0,05 litros. Professor, eu não lembro como é que faz essa conversão. Então acompanha comigo aqui, ó. Vou fazer um rascunhozinho rápido aqui em cima com você, ó. Para eu sair de ml e ir para litro, basta você dividir por 1000. Divide por 1000. Agora, se for ao contrário, se eu quiser sair de litros e ir para ml, aí você faz o quê? Você multiplica por 1000. Simples assim. Então, 50 dividido por 1000, 0,05 litros. Belezinha? Então, nós temos que usar unidade de volume em litros. Ok. Utilizou 3,42 gramas de açúcar. O açúcar aí é o nosso soluto, aqui vai ser dissolvido. Então, massa do soluto, 3,42 gramas. Cuja massa molar é 342 gramas por mol. Então, a massa molar, que é a massa em gramas de 1 mol dessa substância, 342 gramas por mol. Determine a molaridade do açúcar nesse café. Então, molaridade eu quero a concentração molar, eu quero o Mi. Eu quero a quantidade em mols por litro, concentração em mols por litro. Bom, então, se eu estou pedindo a concentração molar, eu tenho que usar a fórmula da concentração molar. Então, Mi é igual a Mzinho 1 sobre Mzão 1 vezes V. Pessoal, sempre escreva a fórmula, ok? Aí você vai se orientando, vai substituindo os valores, é bem mais tranquilo. Então, vamos lá. Concentração molar é o que eu estou querendo. É igual a M1, 3,42 gramas, dividido por 342 vezes 0,05. Lembrando que o 0,05 aqui foi convertido em litros, porque nós não podemos usar ml. Então tá aqui. Tenho
essa continha para resolver aqui. Resolvendo essa continha, nós vamos ter que a concentração molar será igual a, vamos lá, pensa aí, de cabeça, dá para a gente resolver essa conta, bem simplesinha. Concentração molar será igual a 0,2 mols por litro. Tá aí a nossa resposta. Belezinha? Bom, uma questão muito similar a essa aqui foi questão do Enem. Tá? Não me lembro agora qual foi o ano, mas uma questão bem parecida com essa foi questão do Enem. Então fique atento aí que é um conteúdo bem bacana que pode aparecer para você aí no Enem, vestibulares convencionais também. Ok? Bom, vamos à questão número 2. Não, vamos prosseguir com o conteúdo. Bom, além da concentração comum e da concentração molar, nós temos também uma concentração que se chama título, que pode ser em massa ou pode ser em volume. Vamos ao título em massa. Expressa a relação aqui é divisão entre a massa do soluto e a massa da solução. Então está aqui a formulazinha. Bom, por que eu estou colocando a fórmula dessa maneira aqui? Preste atenção comigo. Eu tenho duas fórmulas? Sim. Então aqui, ó, M1 sobre M. O M1 aqui, pessoal, é a massa do soluto. Lembra que 1 é sempre referente ao soluto. Então, massa do soluto sobre massa da solução. O que é uma solução? Solução não é soluto mais solvente? Então, eu posso transcrever essa fórmula aqui para M1 sobre M1 mais M2, que é massa do soluto mais massa do solvente, que é igual a massa da solução. Então, qualquer um dos dois jeitos que eu utilizar está correto. Depende da situação, depende do exercício, o que vai ser pedido para mim. Então, está aqui. Então, só para te falar, o nosso tal aqui, que é uma letra grega também, título em massa, M1, massa do soluto, M2, massa do solvente, e o M, massa da solução. Ok? Agora, é o seguinte, se aqui é massa e aqui também é massa, então eu não tenho unidade para esse título. Então, o título em massa não possui unidade. Por esse motivo, multiplica-se esse valor numérico por 100 e o resultado expressará a porcentagem em massa de soluto na solução. Então, como o título não tem unidade, eu multiplico por 100 e dou o resultado em porcentagem. Essa porcentagem vai ser de quem? Vai ser uma porcentagem do soluto na solução. Ok? Então, título vezes 100 é a porcentagem em massa do soluto na solução. Belezinha? Tranquilidade? Bom, só que além de eu ter isso em massa, eu também tenho o título em volume. Então, o título em volume já é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Bom, de maneira bem semelhante, V1 sobre V ou V1 sobre V1 mais V2. Lembrando aqui, V1, volume do soluto sobre volume da solução. Solução é soluto mais solvente, então o volume da solução pode ser substituído por volume do soluto mais volume do solvente. Então, tá aí. Eu estou colocando o Vzinho aqui para diferenciar, para ser o título em volume. V1, volume do soluto, V2, volume do solvente, V, volume da solução. Da mesma maneira, título em volume também não tem unidade. Então, o que a gente faz? Multiplica por 100 e o resultado expressará o percentual agora em volume de soluto na solução. Então, me dará uma porcentagem de soluto na solução também. Só que agora essa porcentagem é em volume. Bom, pode parecer confuso para você título em massa, título em volume. Na verdade, o título multiplicado por 100 me dá a porcentagem de soluto em massa ou em volume. Acompanhe comigo esses dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, o soro fisiológico. Então eu tenho aqui uma solução, o soro fisiológico nada mais é do que uma solução de cloreto de sódio a 0,9% em massa. Então tá vendo esse 0,9% aqui? O que significa isso? Significa o seguinte, que a cada 100 gramas de solução, 0,9 gramas são de soluto. Isso aqui é a porcentagem de soluto na solução. Então, 0,9% dessa massa aqui é de soluto, ok? Então, como eu estou falando em porcentagem, por isso que eu estou colocando aqui, a cada 100 gramas da solução, 0,9 gramas são de soluto. Belezinha? Vamos a outro exemplo aqui, bebidas. Bom, aqui eu tenho uma garrafa de um espumante, e esse espumante aqui,
ele tem uma inscrição na garrafa que mostra que a bebida tem 20,3% em volume de suco de maçã. Então, desse volume aqui, ó, que são 600 ml, 20,3% é de suco de maçã. Então, olha aqui a inscrição aqui bem no cantinho da garrafa, 20,3% de suco. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a cada 100 ml dessa bebida, 20,3 ml são de soluto. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo do soro fisiológico, eu te mostrei o título em massa, e aqui eu estou te mostrando o título em volume. Ok? Título em volume também é muito usado aí no caso das bebidas alcoólicas, para mostrar teor alcoólico. Ok? Bom, prosseguindo aqui então. Agora sim, vamos para o exercício número 2. Bom, e é um exercício aí sobre o soro fisiológico. Acompanha comigo aí. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, de concentração 0,9% em massa e densidade 1 grama por ml. Então vamos lá. Qual é a pergunta? Qual é a massa de NaCl em gramas que deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Bom, turminha, preste atenção aqui, 0,9% é a nossa concentração. 0,9%. Legal. Bom, para eu chegar nisso aqui, eu multipliquei por 100. Então, se eu dividir por 100, eu volto para o título. Então, o meu título é 0,9 dividido por 100. Vou deixar assim por enquanto. Também foi dado para nós aí a densidade, que é de 1 grama por ml. Toda vez que eu tenho aqui 1 grama por ml, eu posso fazer uma equivalência. Eu posso, ó, a densidade está mostrando para nós que 1 ml é equivalente a 1 grama, nesse caso aqui. Então, eu posso dizer então que eu tenho 500 ml, então 500 gramas. Eu tenho aqui uma massa da solução igual a 500 gramas. Tá aí. Então, devido à densidade ser de 1 grama por ml, eu posso falar que esse ml aqui, ó, é correspondente à quantidade em gramas. Então, por isso a massa da solução 500 gramas. Bom, seguinte, turminha. Eu quero saber o quê? Qual é a massa de NaCl, né, de cloreto de sódio, que é o soluto, deve ser adicionada para eu produzir essa solução. Então, eu quero a massa do soluto. Bom, preste atenção. Eu estou falando para você aqui que é uma porcentagem em massa. Então, eu vou usar a fórmula do título em massa. O título em massa é igual a M1 sobre M. Então, o título em massa vai ser igual a M1, que é o que eu estou procurando. Então, deixa eu só escrever aqui para ficar melhor. Já substituindo na fórmula, então. Meu título em massa é 0,9 dividido por 100, né? Que é igual a M1, que é o que eu estou procurando, dividido pela massa da solução, que nós fizemos aquela equivalência ali por causa da densidade, 500. Bom, aí, pessoal, é o seguinte, dá para fazer aqui uma multiplicação cruzada. Então, vai ficar aqui 100 vezes M1, que é igual a 0,9 vezes 500. 100 está multiplicando, vou passar dividindo para isolar aqui o M1. 0,9 vezes 500 dividido para 100. Dá para simplificar aqui os zeros. Vai ficar 0,9 vezes 5. Se fosse 9 vezes 5, 45. Como é 0,9 vezes 5 de cabeça, 4,5 gramas de NaCl. Tá aí. Então, para eu produzir essa solução, esse soro fisiológico, nessa concentração de 0,9, eu precisaria desse tanto aqui, de 4,5 gramas de NaCl, para chegar na concentração necessária. Belezinha? Tranquilo, turminha? Bom, vamos prosseguir. Relações entre concentrações. Bom, eu posso também relacionar as concentrações. Essas relações são utilizadas para quê? Quando há necessidade de eu converter de uma forma de concentração para outra maneira de concentração. Então, ó, relação entre concentração comum e concentração molar.
Então, a formulinha é essa aqui, ó. Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. Bom, aqui, ó, eu posso usar quando eu quiser transformar gramas por litro para mol por litro, ou o contrário, mol por litro para gramas por litro também dá, ok? Relação entre concentração comum e título. A fórmula é concentração comum é igual a 1000 vezes a densidade vezes o meu título em massa. Esse título aqui é o título em massa, ok? Bom, o que eu posso utilizar essa fórmula aqui? Para que seria interessante? Para eu passar, por exemplo, de gramas por litro para um percentual em massa. Ou sair de um percentual em massa para poder chegar em gramas por litro. E por último, nós temos a relação entre a molaridade, né, a concentração molar, e o título, que é dada por concentração molar vezes a massa molar, é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. Essa relação aqui já é interessante para a gente sair de mols por litro e passar para percentual em massa, ou sair do percentual em massa e converter para mols por litro. Ok? Muito bem. Observação. Só para você não ficar por fora aí, ó, a densidade tem aparecido aí nas nossas fórmulas. O que é a densidade? Densidade é uma grandeza que representa uma relação entre massa e volume. Como estamos falando de soluções, é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Então, D é igual a M sobre V, e a unidade da densidade aqui geralmente é gramas por ml. Ok? Bom, prosseguindo então, vamos para mais um exercício de aplicação. Exercício número 3. No rótulo de um recipiente de certa marca de vinagre, verifica-se um teor de 4,5% em massa de ácido acético e densidade 1 grama por ml. Dê a concentração em mol por litro do ácido acético nesse vinagre, dado que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol. Bom, turminha, todo exercício que apresenta esse tipo de característica aí de vários dados, a primeira coisa é você organizar os dados. Então vamos lá. 4,5% em massa. Então eu já sei que daqui sai o meu título. Então o título é igual a 4,5 sobre 100. Lembrando que para eu chegar no título eu multiplico por 100. Para eu chegar na porcentagem, aliás, eu multiplico por 100. Para voltar para o título eu divido por 100. Está aqui então, 4,5 dividido por 100, meu título de ácido acético, e densidade 1 grama por ml. Então, densidade 1 grama por ml. Ok? Então, dê a concentração em mol por litro. Então, que era a concentração molar, aquela concentração em mol por litro, do ácido acético nesse vinagre. Dado que a massa molar, é o nosso M1, é igual a 60 gramas por mol. Bom, atenção, o que eu estou querendo aqui nesse exercício? Perceba que nós temos inicialmente uma concentração em porcentagem em massa, e eu quero que você me dê a concentração em mols por litro. Então eu quero converter de porcentagem em massa para mols por litro. Então o que eu vou fazer? Vou usar uma relação entre concentração. Que relação é essa? Concentração molar vezes a massa molar é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título em massa. Pronto. Vou só substituir na fórmula agora e é só alegria. Concentração molar é o que eu estou procurando. Massa molar, 60. 1000. Densidade é 1. Título, 4,5 dividido por 100. Lembrando novamente, para eu achar o percentual, eu pego o título e multiplico por 100. Para eu voltar para o título, basta eu pegar o percentual e dividir por 100. Então, por isso, 4,5 dividido por 100. Aqui dá para simplificar. 1000 dividido para 100 dá 10. 10 vezes 4,5, 45. 60 está multiplicando, já vou passar dividindo. 45 dividido por 60. Pronto. 45 dividido por 60, de cabeça, 0,75 mols por litro. Bom, turminha, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, só te exige um pouquinho aí de atenção, um pouquinho de matemática, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças. Belezinha?
Bom, é simplesmente ler o problema, organizar os dados e verificar qual é a melhor fórmula a ser utilizada. Belezinha? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero de todo o coração que você tenha compreendido. Assista essa aula quantas vezes for necessário, ok? Se gostou, divulga aí para o coleguinha, beleza? Se porventura permanecer alguma dúvida, não deixe entrar em contato comigo. E até a próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço e valeu! Tchau, tchau!